Mosaico Cultural. Até o dia 25 de outubro, a música, o teatro, a literatura, o artesanato, o audiovisual e o patrimônio cultural do território chegam à sua casa através do YouTube. Nosso mosaico é composto por espetáculos teatrais, oficinas formativas, sarau de poesia, feirinha virtual e muitas outras atividades. O projeto desafia artistas e coletivos a se expressarem no mundo virtual, experimentando linguagens, formatos e novos futuros atravessados pela pandemia, apresentando conteúdos exclusivos para a web. O Mosaico Cultural é uma realização da Box Companhia de Arte, co-realizado pela Cervejaria Criolina e o Instituto Soma Cidadania Criativa. O projeto reúne esforços do mandato do deputado Leandro Grais em injetar recursos na economia cultural do Distrito Federal em tempos difíceis para esse setor gravemente impactado pela crise econômica atribuída ao novo coronavírus. Tem fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, do Governo de Brasília. Mosaico reúne os coletivos Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina, Celeiro das Antas, Cia Fábula, Criolina, Ibraz, Movimento Supernova, Rádio Utopia FM e Sou Brás. Apoio, Grande Circular, JM Tecnologia em Eventos, Luz em Movimento, Mix Atu, Prisma, Produça e Um Nome Produção e Comunicação. Acompanhe a programação completa do evento em mosaicoculturaldf.com.br e se inscreva aqui no canal, marcando o sininho para poder acompanhar todas as nossas lives. Realizado pelo Ibraz de São Sebastião, Canto no Seu Canto apresenta um curso completo de técnicas vocais para 20 jovens de todo o Distrito Federal, com aulas teóricas de segunda a sexta e prática vocal aos sábados com convidado especial. A atividade pretende formar novos cantores para projetos solo ou em coro. O curso é ministrado pelo pedagogo e regente Júnior Prudêncio, atuante na educação musical há 16 anos. Quem o acompanha nas aulas online é Vitor Júnior, pianista e professor. Confira agora mais uma aula da super oficina Canto no Seu Canto. Bem-vindos, bem-vindas. Esse é o projeto Canto no Seu Canto. Juntamente com o Ibraz e o projeto Mosaico Cultural, nós fazemos parte deste coletivo que, neste projeto, está trabalhando e praticando com vocês o canto, o exercício da voz cantada. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho e nós temos um convidado que vocês já conhecem, que é o Vitor Júnior, que é professor de piano e produtor musical. Vocês vão entender daqui a pouquinho por que o Vitor é o nosso convidado de hoje. Bem, na verdade, a nossa aula de hoje é uma experiência sobre produção musical, com ênfase na voz. O nosso foco aqui, nós queremos deixar bem claro, né, Vitor, que o foco é a voz. Não é a produção instrumental em si, embora a gente vai trabalhar alguma coisa de instrumento para produzir uma canção para vocês. Veja bem, antes do Vitor se apresentar e a gente começar esse bate-papo leve com o nosso amigo e professor e correpetitor, ele vai falar para a gente sobre todas as partes de estrutura do estúdio. Nós estamos aqui no estúdio dele e nós vamos falar sobre o que é isso, o que é aquilo, por que essa madeira, por que aquela espuma, tem microfone, não tem microfone, qual é o melhor microfone para captar a voz, o que você usa de programa, como que é isso, como que funciona essa história toda de captação de voz no estúdio. Cantar no estúdio é igual cantar no dia a dia, com uma banda, com o mesmo microfone? Não, tem diferença. O que é isso? Nós vamos tentar então sanar essas curiosidades a fim de que você possa também se tornar um produtor da sua voz ou procurar profissionais para a produção vocal. Isso é muito importante. Depois que a gente trabalha a técnica, conhece um pouco mais a voz e passa a cantar melhor, com mais qualidade, é claro que a gente vai querer produzir alguma coisa, talvez um EP, né, Vitor? Colocar nas plataformas de streaming, né? Ou pelo menos uns covers. Ah, também, os covers também, né? O Vitor faz muito isso, né? Alimenta a plataforma, YouTube, Instagram. Então tudo isso a gente pode fazer um trabalho em estúdio com captação de voz e a gente vai começar a entender
isso, tá bom? Antes de apresentar para vocês aqui o estúdio, algumas ferramentas de trabalho, eu vou pedir o Vitor, e nós vamos bater um papo aqui bem tranquilo para conhecer um pouco do trabalho do Vitor. Falei para vocês que vocês iam escutar a voz dele ainda, e chegou o momento da gente escutar um pouco a voz dele e ouvir um pouco da experiência dele. Eu tenho zero experiência em produção musical. Meu lance aqui são aulas, a melhoria da voz cantada, mas eu confesso pra vocês, gente, que dá um medinho quando a gente pensa em gravar em estúdio, viu? E é muito diferente você cantar fora de um estúdio do que você cantar no estúdio. Imagina, tem um microfone aqui que capta até a sua respiração. E aí, quantas vezes até vim gravar com o Vitor já, e eu tive que controlar a respiração, porque se você faz isso nesse microfone que é um condensador, ele vai captar. E às vezes na mixagem ou na masterização, não sei dizer muito bem, o Vitor vai me explicar, isso sai lá na captação. E a gente tem que aprender até a ter esse controle da respiração para ter uma maior qualidade lá, tudo bem? Mas primeiro são muitas curiosidades e a gente vai começar conhecendo um pouco do Vitor, do trabalho, do como ele desenvolve, conhecer o estúdio e alguns equipamentos, tá? Então, Vitor, vamos lá, esse é o Vitor Júnior, né, minha gente? Vitor, fala pra gente aí quanto tempo você já trabalha com produção musical? Bem, produção musical eu trabalho já profissionalmente há 7 anos, vai fazer 7 anos. Mas eu sou curioso. Já tem quase 10 anos que eu fico brincando em casa, fazendo alguma coisinha aqui, outra ali, aprendendo. Ah, então você começou em casa? Exato. Comecei em casa, tinha um home studiozinho, um tecladinho ligado no computador e aí fui curiando. E pro home studio em casa é basicamente isso, né? Um computador, um teclado... Um computador, uma plaquinha de áudio para você captar um microfone ou um instrumento. Um condensador. Pois é. E aí? Não é uma regra. Não precisa ser um condensador top das galáxias para você começar a gravar em casa ou no estúdio. Isso depende muito do tipo de som que você quer fazer para apresentar para os seus fãs, para os seus seguidores. Mas mesmo sendo um condensador, tipo, eu vou pegar um microfone normal, sei lá, eu tenho um microfone do meu karaokê lá em casa, a gente vai conseguir ter uma qualidade de voz? Olha, já um microfone de karaokê já é um pouco mais difícil. Precisa ser um microfone então um pouquinho melhor. Pelo menos, a gente tem até alguns aí do seu lado, se você quiser até pegar para mostrar. Será que um Shure? Esse é um Shure, esse é bom pra caramba. Pode ser até um inferior a este. Pode ser um Samsung, pode ser um AKG. E com esse microfone em casa você já consegue fazer uma captação de voz assim, de Legal. boa qualidade, Entendi. qualidade. Mas tem uma diferença desse microfone com esse microfone que é um condensador. Bastante. Esse vai captar mais que esse ou esse capta mais que esse? Que O você me condensador ele faz uma captação um pouco mais ampla, ele consegue pegar as frequências com mais nitidez, pega grave, médio, agudo, assim, de uma forma que a gente consegue trabalhar na edição e na mixagem depois para ficar com mais profissional. É mais nítido, então, essa frequência que aqui na aula nós chamamos de região, lembra? Então, região grave, região média, região aguda, né? Então, ele consegue captar com mais nitidez. Exatamente. Do que esse outro microfone, que seria um microfone comum. Que seria um microfone, assim, eu indicaria mais para show, para fazer uma missa ou um culto. É igual eu falei, não é uma regra, não é obrigado você não é obrigado a captar sempre com esse aqui. Existem casos de artistas mundialmente famosos assim que fez a gravação de uma música com um SM57, que é aquele último pretinho lá do cantinho. Olha o pretinho aqui. Vamos mostrar. Pronto, esse microfone aqui, ó. Victor. Fizeram captação com esse microfone? O próprio Michael Jackson já fez música com um microfone assim, single, que ele lançou pro mundo inteiro. O Charlie Brown Jr. já gravou com um microfone desse aqui. E aí tiveram uma qualidade legal. Excelente. Então tá. É claro que depende de um tratamento. Aí produtor isso musical. que eu ia falar. Depende do tratamento. Exato. Depende da linha que o produtor quer trabalhar. Isso. Se de repente ele quer uma voz um pouco mais natural. Seria mais ou menos nesse pensamento? Olha, seria mais um pensamento de combinar com o arranjo Perfeito. que foi feito. Então a gente teria que pensar a harmonia. Então, voz e instrumento, com aquilo que foi construído. E cada produtor tem um jeito diferente de pensar. Mas, por exemplo, eu já fiz músicas com um cantor cantando no microfone cardioide, né, que é daquele modelo. Esse aqui? Isso. Ah, ok. Aí, claro que eu não crio um instrumental muito porque senão a voz acaba ficando um pouco pequena perto do instrumental. Então, acaba que a voz fica
não dá aquela sensação de grandeza junto com o instrumental. Então, se eu faço um instrumental um pouco mais simples, vamos dizer assim, com menos grandeza, vamos, assim, de um jeito fácil para todo mundo entender. Com menos intensidade. Isso. Que foi o que a gente falou também. No instrumental tem intensidade, na voz também. E o instrumento, na verdade, a palavra tem uma tendência, ou de acordo com o que o artista quer ou o que o produtor quer, eles vão tentar manter a mesma intensidade. Seria mais ou menos isso, Vitor? Se o instrumental cresce, a voz também vai ganhar um ar de crescimento, de mais força, de mais intensidade e vice-versa. Seria mais ou menos isso, né? Rapaz, bem interessante. Bom, eu confesso pra vocês que eu sempre gravei só nesse aqui, ninguém nunca me convidou pra gravar num desse aqui pra gente poder sentir a diferença, assim. Mas ficou mais claro pra mim. E Vitor, então aí nesses 7 anos produzindo, você produz todo tipo de gênero e estilo musical? Olha, quem é seu público hoje? Hoje a maioria dos meus clientes são cantores de música gospel, né, evangélico e católico, e alguns do rock and roll. Mas eu atendo também alguns cantores de música infantil. Eu nunca produzi funk e nem rap. Rap eu tenho alguns parceiros, né, e a gente acaba fazendo uma troca de serviços. Aí no funk e no rap eu já tive alguns alunos, e é legal a gente trazer isso, né? Existem alguns efeitos específicos, né? Que eu não me lembro os nomes, mas eu tive alunos que me falaram: não, professor, você está mexendo muito na afinação da voz, mas vão chegar lá e vão colocar um efeito X, que eu não lembro o nome desses efeitos, mas vão colocar um efeito Y, né? Então o efeito da voz também depende da capacidade do cantor, da capacidade vocal do cantor e do gênero, do estilo. Como que essa decisão, Vitor, assim, vou colocar muito efeito na voz de um cantor? Não, vou colocar pouco efeito na voz de um cantor, por exemplo. Depende bastante do estilo musical, né, do gênero e, claro, da capacidade do cantor, da técnica que o cantor vai usar nas músicas. Ornamentos. Voz é a parte que pede mais atenção na hora da edição e mixagem de uma música, né? Uhum. Do que o instrumento. Do que o instrumento, porque já que a voz vai ficar bem na cara, né? Então tem que ser o mais bem captado, o bem editado, principalmente bem editado. A gente pensa que às vezes a mixagem faz o milagre, mas na verdade o milagre é a edição, que é um processo antes da mixagem. Antes da mixagem? Antes da mixagem. Tem uma edição. Tem edição. A edição é o que vai fazer a música ficar boa ou não. Ah, entendi. E é o momento que a gente mais perde tempo trabalhando. Olha, e pra você... Olha, como a gente é leigo, né, minha gente? Por isso a gente tá fazendo essa aula para poder aprender um pouquinho sobre essa captação sobre a voz cantada, né? Então, a captação de áudio. Tá, entendido, Vitor. Mas, então, qual seria o passo a passo quando eu procuro o estúdio para fazer a captação vocal de uma música minha? Como que funciona? Quais são o processo disso? Claro, primeiro eu vou te ligar e vou combinar um horário, vou vir conhecer o estúdio, conhecer seu trabalho e de repente, sei lá, trazer meu violão, não sei se você tem violão aqui, e aí eu vou fazer a captação da voz, mas qual é o passo a passo? Primeiro você precisa definir o que você quer gravar. É um cover, é uma música autoral, é uma homenagem para alguém, enfim, alguma coisa assim desse tipo. Depois que você definiu isso, você pode pegar o seu violão, escolher um tom, dar uma ensaiadinha, tal. Quando chega no estúdio, a gente conversa sobre o estilo da música, se você quer que seja um estilo parecido, se for um cover, por exemplo, quer que fique parecido com o original, quer fazer uma versão sua, quer fazer uma versão mais romântica, uma versão mais rapidinha, quer botar uma batida mais... Essa questão do cover ou a versão sua tem a ver com a interpretação que nós já estamos falando na aula, né? Exatamente. Não é simplesmente você pegar aquela canção que você está cantando ali e reproduzir exatamente igual àquele cantor, né? Você precisa trabalhar ornamentos vocais, trazer uma identidade sua para aquela canção. E isso requer técnica, ou não. Lembrem, há cantores que têm uma voz retinha, linda, suavezinha e tá tudo certo e consegue ali colocar a sua identidade, porque o timbre em si já é lindo, a identidade já é linda. Mas tem cantores, como eu, por exemplo, que precisam imprimir mais
técnicas, ornamentos e efeitos para poder criar uma certa identidade. Mas também vão ter uns produtores carrascos, viu, gente? Que vão tirar isso de você. Talvez você quer colocar muita técnica, o produtor vai falar, não, olha, não cabe nesse estilo que o Vitor tá falando. Na escolha do estilo que você fez, talvez nem caiba tanta técnica, né? Verdade. Aí escolheu, então, o estilo que quer fazer. Após a escolha, a gente faz uma guia, né? O que é uma guia? A gente pega um violão ou um teclado. Eu, particularmente, prefiro gravar com um teclado, um piano. E aí a gente grava uma guia de voz e piano, da estrutura de como vai ser a música. Por exemplo, começa com a introdução, uma estrofe, um pré-refrão, um refrão e finaliza com a repetição do refrão. Enfim, a gente faz da forma que vai ser a música. Se for duas estrofes ou três... Ah, entendi. E isso é uma escolha minha e sua? Você vai me orientar para isso? Eu vou te orientar, mas lembrando que quem está cantando a música, né? Quem escolhe a música Sou eu. É que define o tamanho da música, Entendi. Quantas vezes vai repetir. Eu dou sugestões. E aí, se for um trabalho comercial, tipo, eu vou jogar numa plataforma de streaming, é claro que você, como produtor, vai me dizer o que é, quanto tempo, o que é mais comercial. Sim, eu sempre dou essas dicas. Ótimo. Após a captação da guia, que não é a voz valendo da música, a gente entra com os demais instrumentos, gravando, criando arranjo, criando um solo, se precisar ou não. Então a guia eu posso desafinar. A guia você pode ficar um pouco mais à vontade. À vontade. Você não precisa se concentrar tanto. Não tem problema se eu desafinar na guia. Pode ser um pouco mais livre, né? Tá. Não precisa ser afinadinho. Mas quanto melhor a guia, melhor a gente consegue trabalhar a música. Uhum. E aí, depois que tiver todos os instrumentos encaixados no seu lugar, mais ou menos já editado, a gente vem e faz a captação da voz valendo. Que é uma captação de voz que a gente vai pegar trecho por trecho, estudar a dicção, estudar técnica vocal que vai ser usada em determinadas partes, que é para deixar a música top, o mais lindo possível. Na pré-produção, né? Na pré-produção. Perfeito. E depois que termina essa pré-produção, então passo 1, veio, escolheu o estilo, depois fez a captação da voz guia, não é esse o termo? Da voz guia. E aí depois que fez a voz guia, você, junto com seus músicos, ou a gente vai criar o instrumental, a música, a harmonia instrumental, né? Exato. Seria mais ou menos isso. Tá pronto, você vai mandar para mim ou pro cantor, né, que vier até o estúdio, ele aprova aquele instrumental. Isso. E aí você marca a captação da voz. É voz definitiva que fala? A voz definitiva, isso. A voz definitiva. Na voz definitiva, aí eu tenho que estar preocupado com a afinação, com a dinâmica de intensidade. Exato. A altura da música a gente já decidiu na guia, né? Antes de fazer a guia. Ah, se o tom ali estava bom ou não, a gente já decidiu ali, né? Exato. E nós estudamos sobre altura e intensidade. E aí depois que, na captação, então eu vou ter que, na captação da voz final, nós vamos ter então que trabalhar a afinação, a dinâmica de intensidade, a articulação e, se couber, ornamentos e efeitos vocais. Seria mais ou menos isso. Mas quando chega nessa parte, Vitor, me deu uma curiosidade aqui. Você vai conduzir essa pessoa nessas técnicas. Claro, se o cantor chegar aqui já dominando todas essas técnicas, ele vai se orientar. Mas você faz esse trabalho de orientação ou quando você percebe que o cantor quer dar um passo a mais e um pouco além, você indica um professor? Como que funciona isso? Talvez a pessoa ela até precisa, a música está pedindo para ela dar um passo a mais. Como que você faz com isso? O cantor não consegue chegar naquilo que ele próprio gostaria e talvez aquilo que a música pede. Eu, como produtor musical, eu tenho que ter essa percepção de entender, de às vezes saber onde o cliente quer chegar, onde eu quero também que a música chegue, vocalmente falando. Mas eu não tenho a habilidade de um professor de canto. Eu não sei passar, às vezes, pro cliente como fazer a técnica vocal, enfim. Eu sei que é necessário. Às vezes eu escuto um cliente cantando, eu vejo, cara, aquele ali não tá legal. Podia ter um vibrato ali, mas como que eu vou ensinar ele a fazer esse vibrato? Exatamente. Então, muitos dos meus clientes aqui do estúdio, eu indico o Júnior, né, para fazer um coach vocal, ou então acompanhar o momento da captação de voz, ou até preparar com aulas antes de captar a voz definitiva.
E para assim a gente alcançar o objetivo, né? Que é uma voz bem captada, bem afinada, o mais afinado possível. Não que não tenha como afinar depois. Que era outra pergunta que eu ia fazer, né? Se eu desafinar no estúdio, como existem programas para fazer a afinação de voz. Só que quanto mais afinado, melhor a qualidade, porque esses programas eles acabam distorcendo um pouquinho a voz. Uhum. Eu poderia falar de forma chula, pobre, viu, Vitor? Vou falar uma palavra bem pobre. Quando você tem que afinar muita coisa na voz final daquele cantor, tem trechos que fica com muito efeito, assim, parece um robozinho às vezes. Às vezes pode acontecer? Pode acontecer. É claro que existe também um teto ali do programa que você chegou ali, passando aquele ali já fica muito artificial, exatamente. Acho que a palavra mais culta seria essa, artificial, exatamente. Né? E assim, então a gente pode dizer então com sua fala que quem canta ao vivo consegue cantar em estúdio, quem canta em estúdio também canta ao vivo, ou seja, tem gente que tem medo, né, na verdade, de procurar um estúdio, de falar assim, vamos gravar. Eu queria ouvir minha voz gravada. A gente já tem uma certa dificuldade quando o aluno começa na técnica vocal, e nós falamos sobre isso, daquelas frases estranhas, né? Minha voz é feia, o fulano fala que minha voz é feia. Nós já tratamos sobre isso nas aulas, que não existe uma voz feia, depende do como você escuta a sua própria voz ou outra pessoa escuta a sua voz, né? Alguns podem gostar, outros não, e etc. E a vida é assim, tem esse movimento. Só que muita gente tem medo de vir para o estúdio e escutar a própria voz. Ou pensar, nossa, é muito caro. Ou não, captar a voz no estúdio é muito difícil. Chegam pessoas assim, Vitor? Pessoas que têm medo, assim? O que você poderia falar para essas pessoas que têm medo de procurar um estúdio e ouvir a voz cantada, gravada? Ou talvez até ter um talento, tá lá escondido com talento lá e não procura o estúdio por medo. O que a gente pode falar para essa pessoa? Olha, o que eu posso falar é o seguinte, resumindo em pouquíssimas palavras, a maioria dos cantores que fazem sucesso nem sabem cantar. Eles são produzidos pelo estúdio. Eu concordo com o Vitor, viu, gente? A maioria. Tem um monte de gente aí que acha que não sabe cantar e não vai pro estúdio, não procura um estúdio, não procura um profissional, e a gente perde a oportunidade de escutar as melhores vozes do mundo por aí. Muitos talentos por aí, porque as pessoas têm medo. Tem medo de vir pro estúdio e tem medo de chegar aqui e se achar menosprezado, e não é. Até porque, vou falar por mim, por exemplo, eu prefiro trabalhar com pessoas que nunca foram no estúdio, que estão ali que querem aprender, que querem gravar, que eles acabam entregando material melhor do que algumas pessoas que são acostumadas a gravar o tempo todo e vêm pro estúdio e acabam fazendo. Ou seja, elas podem trazer vícios vocais também para o estúdio. Você pode tentar corrigir a pessoa, talvez, entre aspas, tá, gente? Se acha, né? O grande cantor, a grande cantora. E aqui nas aulas a gente falou várias vezes, ninguém domina uma verdade absoluta, uma técnica absoluta. Gente, até os cantores mais famosos, tipo a Adele, que foi na entrega de um Grammy lá, o piano lá, arrebentou uma corda, essa foi a justificativa, né? E aí desafinou o piano, essa foi a justificativa na época, e ela saiu semitonando as notas porque ela não escutava as notas direito. Então ninguém tem uma verdade absoluta, né? A gente tem que parar com esse medo, né? Que minha voz é feia, eu não consigo cantar no estúdio, não consigo gravar uma música, e acaba que a gente perde talvez um talento aí escondido, né? É verdade. E é muito confortável, gente, tá vendo? A gente tá aqui gravando essa aula para vocês, e para nós esse é um processo confortável. É tenso estar diante de uma câmera, é tenso estar diante de um microfone, mas a gente vai se soltando, beleza? Então, a partir dessa introdução do Vitor, a gente queria mostrar para vocês, então, esse ambiente que nós estamos, um pouco desse ambiente, e nós vamos tirar algumas dúvidas. Vocês estão percebendo que nós temos aqui no fundo uma parede de espuma, né? Que nós chamamos uma espuma acústica, né, Vitor? Isso. Ela serve para quê? Para tratar o som? Tratamento de som. Por trás tem uma parede de tijolo e cimento normal. Uma parede normal, de espessura normal. De espessura normal, porém, eu fiz uma camada de madeira atrás para poder melhorar um pouco mais Atrás da espuma. Isso, atrás da espuma. Uhum.
E depois eu colei a espuma para fazer um tratamento. Esse não é ele não faz um isolamento acústico, ele faz um tratamento acústico, que é para evitar a reverberação, principalmente para captação de voz e os demais instrumentos. Entendi. Tanto que tem uma obrazinha que vocês estão ouvindo tá. Então, atrás dessa espuma, nós temos uma parede de madeira, é isso, né? Uma parede de tijolo, depois uma madeira e a espuma. Depois a espuma. Eu não sei se dá para vocês verem aí no teto também nós temos um revestimento de madeira. Da mesma forma que nas laterais também tem madeira. Então no teto e nós temos também nas laterais. Aqui eu tô vendo, não sei se é só uma questão de decoração ou ornamento, só tem uma meia parede, o teto tá todo e a lateral que também tem todo de madeira. Isso ajuda também na acústica? É um preparo da acústica? De acústica. É um tratamento. Atrás da madeira tem lã de rocha, né? Que é para lã de rocha. Lã de rocha para isolamento e também para tratamento, mas já é mais para isolamento, para ajudar no isolamento acústico, né? E a madeira na parte externa é mais para tratamento acústico, para evitar que dê um excesso de reverb, para melhorar também os graves que podem sobrar nos cantos da sala, né? Então, na captação de voz, principalmente na voz e bateria, ajuda bastante, porque os microfones condensadores, né, igual este aqui que a gente está usando, eles acabam pegando um excesso de frequência e se você tiver uma sobra, acaba atrapalhando na qualidade do material final. Entendi. Uma certa vez, e nós não temos aqui nesse estúdio, eu fui no estúdio, uma curiosidade, tá, Vitor? Vamos ver se você sabe me responder. Tinha uma sala como essa, bem preparada, mas dentro da sala tinha uma espécie de uma cabine. E aí eu cantei dentro dessa cabine. Você sabe para que isso? Como que funciona isso? A captação de voz, o ideal hoje em dia é captar a voz o mais sequinho possível, sem nenhum tipo de reverb. Eu até estou construindo a minha cabine também, né? Em breve vou ter a cabine disponível aqui no estúdio. É justamente para captar a voz mais seca possível, sem nenhum tipo de reverb. E aí no programa a gente faz a intensidade de reverb que a gente quer. Aí você trata essa voz seca. Exatamente. Seca. Que aí a gente consegue chegar num resultado mais em conjunto com o restante do instrumental para ficar mais tudo parecido. Porque, por exemplo, se eu faço uma captação de um violão numa sala que tem um certo reverb, a bateria em outra sala que tem outro tipo de reverb, que é outra sala, e a voz em um outro local, então são 3 reverbs que na mixagem acabam se embolando. E aí você tem que fazer uma edição e uma mixagem para tirar esses reverbs para depois colocar outro. O reverb que você fala é um efeito. O reverb é o som de uma sala. Aqui mesmo, por exemplo, se você baixa uma palma, ele soa, ele faz um ecozinho. Isso é um reverb. Por isso que vem de reverb ou reverberação. Exatamente. Quando a gente fala que cantar um pouco mais para fora, com uma voz mais projetada, é ter uma voz que reverbera sobre o ambiente. Pronto. É por e isso aí no que estúdio tem que captar ela mais seca. O mais seco possível. E é por isso? E é por isso que tem muita gente que no banheiro canta tão bem, porque o reverb do banheiro é excelente. O som acaba reverberando de uma forma que te deixa mais confortável. Mas os graves imperam no banheiro. Entendi. Ele fica ecoando um grave, fica batendo uns graves assim. Tá dando para entender legal. Gente, outros equipamentos, aqui tem muitos equipamentos. Nós estamos dentro da sala, eu não sei se eu chamo de sala de gravação, Vitor. Sala de captação ou gravação? Então sala de captação ou gravação. Nós temos vários equipamentos aqui. É claro que o Vitor deu uma decorada com luzes e refletores, porque algumas pessoas também já gravam cover, né, Vitor? Isso. E o clipe. Captam a voz e acaba fazendo um clipe também junto com a captação. Mas nós temos outros equipamentos aqui. É claro que essa sala aqui não tem uma bateria, mas quando tem a captação deve ser montada uma bateria e tal. E nós temos, gente, vários microfones aqui. Eu queria mostrar para vocês. Eu não ia pegar a maleta para não sair aqui do ângulo aqui do Daniel, mas eu queria mostrar para vocês essa maleta de microfone, gente. Para que isso tudo? Vitor, nessa maleta, esses microfones aqui, e eles são menores, eles servem para quê? Só para o pessoal poder entender, né? Se é microfone de voz, não é de voz, como que funciona isso? Esse é um kit de microfones que eu gosto de fazer captação de bateria. Esse aí mesmo eu faço captação dos tambores, né? Dos tons, aqueles menores.
O mais gordinho lá no canto, esse eu faço a captação do bumbo da bateria, ou surdo se for um pagodão. Já esses mais fininhos eu gosto dele porque eu já fiz até captação de voz com ele. Ele tem um som assim bem amplo. Eu posso fazer captação de violão, eu faço captação dos pratos da bateria, do chimbal, enfim, ele faz captação de tudo e eu gosto pra caramba do som deles. Então esses são microfones para captação de bateria. Bateria, instrumento acústico. Instrumento acústico. Posso fazer um violoncelo, posso fazer captação de violinos com eles, já fiz também. Entendi. Bom, e aí que tem mais alguns, viu, gente? Deixa eu pegar aqui só pra gente poder entender. Alguns o Vitor já mostrou, né? Esse microfone, coisa mais linda do mundo. Um microfone cobre aqui e tal. E o Vitor me explicou. Eu achei que ele era um microfone pra gente cantar em qualquer pagodinho aí no fundo de quintal de casa. Mas não é não, viu, gente? Fala um pouquinho sobre esse aqui, Vitor. Esse microfone ele é um condensador também. O ideal é usar dentro de estúdio. Existe a possibilidade de usar fora do estúdio, em alguma apresentação em show, em palco. Mas para fazer isso você precisa ter uma mesa boa e um operador muito bom. Porque ele tem quase a mesma intensidade de captação com esse aqui. A cápsula dele é um pouquinho menor, mas para captar a voz é excelente. Excelente. Bom, esse aqui a gente já falou, né? É legal até para tirar curiosidade, se você tá perguntando assim, tô entendendo que vocês estão falando que existem vários microfones, que a captação na voz no estúdio é possível, que tem uma questão de acústica, mas também qual microfone a gente poderia comprar para cantar no dia a dia, na missa, no culto, no show, no barzinho, né, no boteco. O que você indica de microfone assim pra gente ter? Me pareceu que esse aqui é uma boa opção, Esse mas excelente. ele não é tão baratinho assim, Vitor? Esse aí você encontra ele a faixa de R$1.200 até R$1.500, dependendo da loja. Que é um Shure Beta 58A. Exatamente, é o Shure 58A. Mas tem algum microfone um pouquinho mais barato que a gente possa ter alguma qualidade? Bem parecido com esse aí, existe o próprio Shure 58. Aí esse Shure pretinho que tem à venda nas lojas, em torno de R$250, R$300, ele é muito bom. Custo-benefício, Custo-benefício, excelente. Você vai comprar, você não vai se arrepender dele, não. Bacana. Bora para mais microfone, gente? Vocês viram que existem vários instrumentos, então, para captação da voz, né? Bom, e esse aqui, esses dois, Shure Beta 57A, que é o mesmo, na verdade. Tem dois, mas é o mesmo. Qual é a função dele? Como que funciona? Esse aí eu gosto de fazer captação de chimbal, de bateria, né? De caixa de bateria, de violão. E, às vezes, também de voz. Igual a gente conversou anteriormente, depende muito do estilo do que a pessoa quer, sua música, do estilo da voz, de como que vai ser feita a captação dos demais instrumentos. A gente pode captar voz ou não, mas eu prefiro ele para fazer instrumento de cordas ou percussivos. Ah, entendi. Bom, então vocês estão percebendo que, embora os microfones tenham especificidades, né, para instrumentos, para acústicas, etc., alguns deles também existe a possibilidade de captar a voz, né? Então isso vai depender muito da produção, da condução do produtor, do estilo que você quer fazer, da intensidade da harmonia instrumental que está sendo criada. Então são vários fatores, né? Então existem muitas possibilidades em estúdio para a voz, tá, gente? Além dos microfones, nós temos também outros pedestais aqui no estúdio. Um deles é esse pedestal que está segurando o condensador, que nós já falamos, né? E uma curiosidade, às vezes a gente vê uma foto, alguma coisa na internet, que no condensador tem uma telinha, um disquinho com uma telinha que parece uma meia calça, Vitor. Eu tenho essa curiosidade. Em alguns estúdios a gente percebe que o produtor usa aquela telinha, e outros nem tanto, ou nem sempre, né? Qual é a função, não sei se você sabe dizer também o nome, mas qual é a função, acho que, dessa telinha? É o pop filter, né? Ele serve para filtrar alguns excessos de respiração e também, quando a gente fala o P e o B, ele faz um puff, puff. Sempre que você vai captar, principalmente se você captar muito perto do microfone, né? Se você canta alguma música que tem o P e o B, sempre vai ter o puff, puff. Então, sem o pop filter, fica bem exagerado. Com o pop filter já aparece o puff, né? Do P e o B. Mas sem o pop filter fica assim, muito chato de editar. Do P e o B. P, B. Exatamente. P, B. Agora, sobre a respiração, existem algumas possibilidades no estúdio.
Aqui eu já vim gravar com o Vitor, por exemplo, e a minha respiração ficou muito ofegante, às vezes em alguma gravação. Então eu cantei: ah, quanto querer. E isso capta, às vezes nem esse pop filter vai conseguir segurar. O ideal também é a gente pensar a respiração sempre apoiada no diafragma, para não aparecer essa respiração tão mecânica. Escuta de novo, ó. Ah, quanto querer mora em meu coração. Perceberam? Ninguém ouviu minha respiração porque eu fiz um apoio no diafragma. Talvez o ideal para o estúdio não ter tanto trabalho na edição depois é realmente cantar sempre apoiado no diafragma. E aí tem a ajuda do pop filter, que eu acabei de saber também o nome que eu não sabia. E você tem que pensar sempre a técnica, em especial no estúdio, que a voz fica tão sensível, que a captação é tão sensível, né? Gente, não pensem em vocês que eu também já não saí do estúdio decepcionado e falei, meu Deus, fiz merda, desculpe pela palavra, mas ficou ruim demais. Me recordo que eu e o Vitor, a gente foi fazer um trabalho, teve um momento que eu pensei em fazer um trabalhozinho, um EPzinho, e aqui no estúdio a gente fez uma captação e eu até gostei. Aliás, minto, acho que nós fizemos aquela música que chama Grão de Areia, lembra, Vitor? Pelo menos umas 3 vezes, porque a gente não achou uma identidade nela. Sabe? Não era aquilo, a gente não conseguiu achar. E ficamos aqui gravando isso ficou aqui perdido. Depois a gente foi para um outro estúdio, fez uma captação em outro lugar. Teve um outro profissional que veio do Rio de Janeiro fazer a produção só da minha voz. E eu fiquei 8 horas gravando uma única canção no estúdio, extremamente decepcionado. E aí depois saiu a gravação. Gente, depois que ficou pronto, eu confesso pra vocês que não tinha muita minha identidade, não era bem aquilo que eu queria. Ficou incrível, o trabalho do produtor foi incrível, a voz ficou incrível, mas num dado momento eu não me reconheci, olha que engraçado. Então a gente tem esses aspectos quando a gente pensa a captação vocal no estúdio, que a gente precisa confiar no produtor musical. Se a gente, de repente, num dado momento, gostaria de avançar mais, é preciso procurar um professor de canto, um vocal coaching, que vai trabalhar com você aquela sua canção especificamente, que vai te acompanhar na própria gravação, porque o produtor, ele sabe sim, e ele vai saber conduzir aonde ele gostaria que você chegasse, você também vai ter uma noção, mas pode ser que, num dado momento, essa produção criativa deu uma esbarrada na questão técnica. O produtor tem a técnica dele, o professor de canto tem a técnica dele. Mas você precisa perder esse medo de captar a sua voz em estúdio, porque existem vários recursos, ok? Vitor, por enquanto, essa é a nossa primeira aula sobre captação vocal em estúdio, captação da voz e produção musical especificamente da voz. Nós vamos ter a próxima aula, nós vamos captar uma voz e nós vamos produzir, gente, pré-produzir uma canção, talvez só com piano ou com piano e um violão, porque o nosso tempo de aula é curto também, mas nós vamos focar na voz. Nós não queremos que vocês reparem o instrumental, mas a voz é o nosso foco, né, Vitor? Nós vamos tentar colocar, então, uma primeira voz, uma segunda voz, e nós vamos pedir ao Vitor que nos mostre como que funciona isso. Nós falamos sobre a pré-produção, sobre essa estrutura interna dessa câmara, dessa sala de gravação, mas nós vamos para a produção externa, para outra sala, na próxima aula, e vamos mostrar para vocês como que é a captação de uma voz guia, como que fica a voz definitiva e, claro, todo o trabalho de masterização e mixagem, né? Edição, mixagem e masterização. É isso aí, edição, mixagem e masterização. Vocês vão perceber a voz um pouco antes e como que ficou o trabalho final, porque após essa aula, sim, nós vamos colocar o clipe da música produzida pelo Vitor e pela voz captada, né? Qual é a diferença de uma voz guia, vocês vão perceber como que é a guia, qual é a qualidade da voz final. E isso é muito importante para nós que estamos aprendendo canto, porque a produção audiovisual, nós vamos ter também uma aula sobre o visual, sobre edição de imagem, gravação, captação. O audiovisual é extremamente importante para aquele que estuda a técnica vocal. Ok? Nós ficamos por aqui por enquanto, né, Vitor? Nossa próxima aula vai trabalhar outros aspectos da edição, captação, edição, mixagem e masterização. É isso aí que o Vitor disse, gente. Muita coisa para lembrar. E aí a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau e até lá.